Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu povo, eu vim trazer aqui pra vocês um debate que eu confesso que eu tô mudando de ideia. Eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia, porque mais do que minhas primeiras convicções, eu tenho muita certeza no principal pilar desse canal, que é basicamente o campo fala. E o Campo ele falou comigo no jogo contra o Volta Redonda diversos aspectos. E um deles, eu acho que a gente tem que dar o braço a torcer, que é a situação do Patrick. O Patrick participa dos dois gols. O Patrick é uma peça ofensiva muito presente pelo aquele lado esquerdo para tabelar com o Esquivel, para tabelar com o Zapelli, criar situações no nosso melhor momento do jogo, sabe? O Patrick, eu acho que ele conseguiu dar um equilíbrio maior defensivamente pro time no meio-campo e volto a dizer, a presença ofensiva. Então, ficou muito claro que após a saída do Patrick, foi um dos momentos que o Atlético ele derreteu no jogo. Foi um dos momentos que o Atlético ele assim começou a sofrer ainda mais com a defesa com a defesa com os ataques do Volta Redonda, porque o Mendonça não conseguiu fazer o papel do Patrick. E eu falo com tranquilidade, esse papel do Patrick hoje no elenco do Atlético, só o Patrick pode fazer. Eu vou começar a mexer no campinho pra gente entender alguns cenários. Ofensivamente, não tem muito mistério. Patrick é o jogador que abre o campo pela esquerda, Cauã pela direita. Só que o Atlético ele tem possibilidade de fazer coisas muito legais quando você tem esses três juntos. Foram os momentos que eu mais gostei do time do Atlético, assim, momentos mais criativos, momentos que o time se deu melhor. O Patrick tentando encontrar passes em profundidade para o Zapelli, tabelando com o próprio Mendonça. Então ele jogando em linha alta é um jogador muito seguro, né? Talvez o Patrick não consiga replicar de maneira mais constante o que ele fez no segundo gol do Atlético, que é um lance genial, que é um lance muito acima da média, que foi a situação do segundo gol, que ele dá um lançamento foda. Mas a bola bate no Patrick, na maioria das vezes tem sequência. E aquilo, o Atlético não fica com inferioridade numérica no meio-campo, né? Porque se você for parar pra pensar, Zapelli, Raul e Filipinho são só três no meio-campo. O Cauã é um jogador muito de corredor, o Mendonça é muito mais segundo atacante. Então, em muitos momentos, para trazer até um pouquinho mais de equilíbrio, o Patrick vem aqui por dentro para fazer com que o Atlético tenha quatro por dentro, mesmo sabendo que ele não pode abandonar esse corredor externo, sabe? Então, às vezes, você tem o Patrick mais por dentro, o próprio Esquivel pode subir, abrir um pouquinho o jogo. Então, o Patrick, ele faz o Atlético ficar melhor distribuído, além de ter uma ótima opção de diálogo. O Patrick, durante muito tempo, foi esse jogador pelo lado no Internacional, né? Então, o jogador que está acostumado a jogar numa condição de um pouquinho mais de pressão, porque você, quando joga pelo lado, o adversário vem te sufocar para você errar ali e você acabar, pô, errando, perdendo a bola, enfim, não dando sequência aos lances, mas acho que o Patrick vem conseguindo dar bastante sequência à maioria dos lances. E defensivamente, talvez o que me chama mais atenção é como o Patrick é um jogador que consegue controlar muito bem a largura da defesa do Atlético, né? Ah, Thiago, o que é largura da defesa do Atlético? É basicamente a gente ter essa área defensiva toda protegida. Porque se você for parar pra pensar como sai o primeiro gol do time do Volta Redonda, eu vou trazer as imagens aqui pra gente ver. O primeiro gol sai com a linha toda quebrada. Então, assim, se a gente tivesse num cenário melhor, o que aconteceria? O Esquivel estaria um pouquinho mais baixo, o Léo estaria um pouquinho mais pro meio, o Beleza estaria um pouquinho mais pro lado e o Cauã estaria compondo isso aqui. Eu sei que foi um momento que o Atlético estava alto, eu sei que foi um momento que o Atlético subiu pressão, mas se a linha tivesse formada com esses cinco jogadores, provavelmente a gente não teria sofrido esse gol. O que aconteceu? Olha a distância do Cauã pro Beleze e a distância do Léo para Esquivel e Patrick. Então você deixa a defesa num 2 contra 2, que eu acho que a defesa do Atlético ela não se garante nesse sentido. A defesa do Atlético ela precisa estar em superioridade numérica, porque é uma defesa frágil, é uma defesa falha, é uma defesa que tem dificuldade. Então o primeiro gol mostra isso com tranquilidade. E o segundo gol, botei aqui
Olha, o Mendonça que era pra fazer o papel do Patrick cobrindo as costas do Esquivel. E aqui dentro desse quadrado você tem Beleze, Léo e Esquivel. E 2 jogadores nas costas de todos os zagueiros. Então, assim, a presença do Patrick, volto a dizer, ela é muito importante para trazer esse equilíbrio defensivo de uma defesa frágil. Se você pegar o jogo contra o Amazonas, o Patrick estava todo momento compondo essa linha ali atrás do Esquivel para trazer essa estabilidade para o setor. O Patrick pode não ser um cara de velocidade, de explosão, mas fisicamente ele tem uma noção muito boa de quando pressionar, de como pressionar, recuperar bolas, ganhar divididas. Eu não que o Patrick tenha virado um craque agora, não é isso. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês, não é sobre ser craque, é sobre ser funcional. Sabe? E acho que o time do Atlético, a partir do momento que tem o Patrick por ali, ele funciona melhor. Ele funciona melhor pro Esquivel, ele funciona melhor pro Zapelli, ele funciona melhor pra linha defensiva. E acho que é um jogador experiente que traz um pouquinho dessa mentalidade pro time, né? Eu tenho minhas dúvidas se o Patrick tivesse em campo, pelo perfil que ele tem de claramente ser um líder e um líder pros mais jovens, se ele deixaria a merda acontecer. Então no próximo jogo, por exemplo, a gente não tem o Esquivel, não sei o que vai acontecer. Mas independente de quem jogar ali do lado do Esquivel, eu tenho certeza que vai querer ter o Patrick do lado. Eu tenho certeza que vai querer ter esse auxílio ali. E óbvio, o Patrick tem questões físicas? Parece que sim. Ninguém tem a comprovação. Ninguém tem certeza que o Patrick fisicamente ele não colabora, podemos dizer assim, sabe? Mas se a gente botar na ponta do lápis, se ele ficar ali até como esse falso ajudante de lateral esquerdo, podemos dizer assim, esse falso lateral esquerdo, acho que o Patrick nos ajuda. E acho que o Patrick nos ajuda bastante. Então, o jogador que eu tenho entendido o que o Odair espera dele. Eu acho que o valor do Patrick tá muito nesse sentido, sabe? O Odair espera algo do Patrick e que o Patrick entrega. Talvez a expectativa da torcida em relação ao Patrick seja outra. Mas a estabilidade que o Patrick entrega pro setor, a segurança que o Patrick entrega pro setor, ainda mais para um setor defensivo que a gente sabe da fragilidade que o Atlético tem, e até pensando em potencializar os jogadores que caem pelo lado dele, o Esquivel, o próprio Zapelli, que eu acho que prefere atuar ali pelo aquele lado esquerdo, o Patrick eu não vou chamar de mal necessário, mas eu com certeza vou falar que é o jogador necessário pro time do Atlético hoje. Beleza, minha rapaziada? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.